Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, no nosso dia 27 de agosto de 2025, vivendo a 21ª semana do tempo comum. O tempo comum é a escola do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai chegando, vai deixando seu comentário, vai curtindo. Eu estou percebendo que hoje eu dou com uma instabilidade na internet. Estava aqui até olhando, né? A melhor opção será a internet de casa ou a internet do telefone. Por enquanto eu ainda não descobri qual é a melhor, irmãos. Orem pela internet aqui, só Jesus. Mas você vai deixando seu comentário, eu vou ver você aí. Se eu não conseguir ver você agora, eu vou ver você depois. Mas com Jesus é só vitória, amém? Já está aqui conosco Deise Maria, Deus abençoe nessa manhã. Irmão Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã. Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que foram chegando, bote seu comentário, curta a live para mim ver você. É uma bênção estar aqui nessa manhã. É uma bênção amanhecermos com vida. Deus tem obra em nossas vidas. Amém? Vamos ler o Evangelho, amados. Nós estamos essa semana, né? Lemos na segunda-feira Mateus 23, do 13 ao 22. O Evangelho de ontem, terça-feira, que nós não estamos fazendo live, foi Mateus 23, do 23 ao 26, e hoje é Mateus 23, do 27 ao 32, amém? Então nós estamos estudando essa semana, pelo menos nos dias que nós nos reunimos, o capítulo de Mateus 23. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe, minha amada, nessa manhã, no nome do Senhor. Amém? Amados, Mateus 23, 27 vai dizer assim: naquele tempo, disse Jesus: ai de vocês, doutores da lei, hipócritas. Jesus está num grande conflito aqui com os doutores da lei, os fariseus, que Jesus os denomina hipócritas. Nós falamos isso segunda-feira um pouquinho. Vocês são como sepulcro caiado. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos para as pessoas, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei, fariseus hipócritas, vocês destroem túmulos para os profetas, vocês constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos do justo e dizem: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos juntos a eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmo que são filhos daquele que mataram o profeta. Completem, portanto, a medida dos vossos pais. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe a irmã Ana Paula Santos Melo nessa manhã. Deus abençoe Raquel Félix nessa manhã, no nome do Senhor. Amém, amados? Na segunda-feira, nós falamos um pouquinho quando Jesus ele vai usar os ais, né? Todos os ais de Jesus são ais de repreensão. Jesus aqui ele não está repreendendo os discípulos,
Jesus aqui ele não está repreendendo a multidão. Todos os ais de Jesus no capítulo 23 de Mateus são contra os líderes religiosos. Pessoas que conheciam. Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã, minha irmã, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Né? Jesus, ele repreende e condena os religiosos, os conhecedores da lei e aqueles que eram estudiosos. Porque os que mais confrontaram o Senhor Jesus e os que mais deram trabalho, né, foram opositores do ministério terreno de Jesus, não foi o povo, não foi a grande massa, mas sim os líderes religiosos. Aqueles a qual deveriam ter reconhecido Jesus de primeira, porque tinham o estudo, conheciam a Torá, sabiam das profecias, foram os primeiros a ser um ministério de oposição a Jesus. Então nós vamos ver que o ai de Jesus sempre vai ser para aqueles que já conhecem e não praticam. Por isso vai ter um texto bíblico, né, um dos evangelhos que vai dizer que as prostitutas e os publicanos precederão aos religiosos no reino dos céus. Porque Deus não toma em conta, irmãos e irmãs, o tempo da ignorância. Deus não toma conta o tempo daquele que não conheceu Jesus ainda, que a palavra ainda não entrou no coração. Não é só ouviu, mas é que não entrou no coração ainda. O grande confronto de Jesus é para mim, é para você, que estamos aqui, que ouvimos a live, que lemos a palavra, que vamos em uma comunidade de fé. Por quê? Porque Jesus está contando conosco para a salvação das almas. Jesus está contando conosco para que outras vidas possam chegar até o seu reino. Outras vidas possam chegar até a cruz. Então a repreensão de Jesus aos religiosos é uma repreensão dura. A repreensão de Jesus é uma repreensão confrontante. Por quê? Porque eles deveriam ser os primeiros a abrir a porta do reino. Mas como nós lemos na segunda-feira, eles são os primeiros que não entravam no reino e não queria deixar com que as pessoas entrassem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Deus abençoe minha esposa Daniela. Eu já estava aqui pensando, Daniela não entrou ainda na live. Irmãos, eu vou monitorando a Daniela, não é ligando para ela nem mandando mensagem. Eu sei que a Daniela entrou no primeiro ônibus quando ela coloca o versículo do grupo da leitura anual. E eu sei que ela entrou na live quando... Eu sei que ela está dentro de um ônibus, ou já no segundo, quando ela entra na live. Então a gente monitora ela assim. Deus abençoe a irmã Rani Silva, minha amiga Dora Gomes. Dora, eu te respondi no zap, tá? Então, amados, nós precisamos entender que Jesus está contando conosco. Jesus está contando comigo, contando com você. Jesus repreende os escribas, os fariseus e os doutores da lei, porque eles não entravam no reino e eles não deixavam ninguém entrar. E isso era o quê? Uma pedra de tropeço. Um dos primeiros coisas que nós precisamos assim é ter muito cuidado, amados, olhando para esse evangelho de hoje, sendo você estudado ou não, sendo você uma pessoa que está há muito tempo no caminho do Senhor, está começando agora, não importa, mas você não pode ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém.
Nós fomos chamados para abrir as portas do reino. Há um cântico, né, franciscano que vai dizer: Cristo vê a nós, eu quero abrir a porta do teu reino. Nós fomos chamados, amados, para abrir a porta do reino, para que outras pessoas possam entrar por ela. Nós temos que tomar cuidado para não sermos apenas religiosos, pessoas que talvez estudam a Bíblia, pessoas que ouvem live, mas que impede outras pessoas entrarem no reino dos céus. Foi basicamente o que nós conversamos na segunda-feira, na nossa primeira live da semana. Jesus repreende essas pessoas por não entrarem no reino dos céus e não deixar ninguém entrar. Agora, hoje, Jesus continua o confronto, né? E o confronto de hoje é homens que conheciam a palavra, a lei, as profecias, mas eles eram uma coisa por fora e outra por dentro. Há um versículo lá em 1 Samuel que vai dizer assim, quando Samuel vai ver os filhos de Jessé, né? Porque Deus revela a ele que um daqueles homens era o rei de Israel, o primeiro rei, não, no caso o segundo rei de Israel, e ele quando começa a ver os primeiros filhos, Eliabe, né, homens com estatura muito bonita, com formosura, o Senhor fala: Samuel, não atenta à aparência, porque eu não vejo como você vê. O homem vê por fora, mas eu vejo por dentro. Jesus, ele nesse terceiro dia aqui de estudo de Mateus 23, Jesus repreende aqueles homens. Por quê? Porque Jesus contemplava eles não por fora. Por fora eles eram perfeitos, irmãos. Eles vestiam roupa de religiosos, eles falavam como religiosos, eles tinham atitude de religiosos, mas o coração não era religioso. E aí, nessa manhã, você tem atitude de religioso ou você tem coração de religioso? E quando eu falo religioso aqui, não é uma palavra pejorativa ruim, né? O português, ele colocou o religioso como uma coisa ruim. E ser religioso não é ser ruim, irmãos. Quando você olha a essência da palavra religioso, não apenas no religare do latim, mas você olha pela palavra, né, ter raízes no grego. Religioso é ter raízes no grego. No latim é o tal do religare. Então, quando eu olho para o grego e eu falo, eu sou um religioso, eu estou dizendo, eu tenho raízes. Eu não comprometo as minhas raízes. E aí, amados, quando você olha para você está sendo um religioso apenas na aparência, na fala, ou o seu coração é um coração religioso? Um coração que não muda os princípios, um coração que é honesto, um coração que busca Deus, um coração, querido, que é quebrantado diante de Deus. Mesmo quando o homem não vê, Deus está vendo, você faz porque você entende isso. Ontem eu estava no Uber, vindo da casa da minha mãe, estava até conversando com um pastor amigo meu no telefone, quando eu vi um telefone assim, acendendo no chão do banco. Aí eu peguei um telefone muito bonito, aí eu falei: que motorista, esse telefone caiu aqui, deve ser do último passageiro. Ele é mesmo. Aí eu entreguei a ele, continuei conversando com o pastor Jonathan, aí depois eu desliguei. Aí ele falou: nossa, olha, se fosse outra pessoa talvez não tinha nem devolvido, mas você é homem de Deus mesmo. Com certeza ele ouviu, eu estava conversando, né, coisas relacionadas à igreja. Então eu acredito que ele juntou o que ele ouviu com a atitude. Porque eu não posso ser só cristão de palavras. Eu não posso ser só cristão pelas minhas vestes. Eu vou vestir uma calça comprida, uma blusa de manga, ou as irmãs uma saia, uma blusa. Nós temos que ser cristão no coração, irmãos.
Quando eu oro, eu preciso ser cristão no coração, porque Deus contempla por dentro. O grande problema é que as pessoas elas acham que Deus está vendo só por fora. Mas Deus é aquele que contempla por dentro. Por isso, quando ele condena os discípulos, ou quando ele condena os fariseus e os doutores da lei, ele considera eles o quê? Um sepulcro caiado. Por quê? O sepulcro caiado, ele é aquele muito bonito por fora. Você vai no cemitério, existe cada túmulo bonito, né? Nossa, coisa linda, gente. Muito, aquele azulejo, aquelas coisas tão bonitas por fora. Mas o túmulo por dentro tem o que, irmãos? Podridão. Resto mortais de pessoas. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos ser só bonito por fora. O que tem que ser por fora é o que já está vindo transbordando de dentro. Aqueles homens, eles eram sepulcros caiados porque estavam cheios de podridão por dentro, mas mostravam uma falsa santidade por fora. Jesus condena explicitamente a vida de aparência. Deus condena explicitamente a vida de aparência. Seja quem você é, porque Deus contempla o interior e não apenas o exterior. Mais vale um Pedro explosivo do que um Judas calado, fingido. Nós precisamos ter muito cuidado, amados, pedindo sempre o Senhor, Senhor, trabalha na minha vida de dentro para fora. Trabalha no vaso, Senhor. Não é de fora. Senhor, me faz emagrecer. Não, irmãos. Depois você ora e faz uma caminhada, faz uma dieta. Mas, Senhor, emagrece a minha língua. Senhor, santifica a minha mente. Senhor, guarda o meu coração. Porque tudo que procede vem do coração. Passa pela mente, os olhos contemplam, os ouvidos ouvem, a língua fala. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor nessa manhã, Senhor, eu quero ser trabalhado de dentro para fora. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura todos os dias, de dentro para fora. Porque quando Deus trabalha de dentro para fora, a obra é completa. E o Deus de obras completas, Ele quer fazer uma obra completa em nossa vida. Jesus ainda vai condenar aqueles homens porque eles faziam sepulcro para os profetas e ainda falavam, se nós existíssemos naquela época, os nossos pais não teriam matado os profetas. Olha que engraçado, né? Eles reconheciam que quem matava os profetas eram eles próprios, os seus antepassados, os religiosos antepassados. Por quê? Porque falso religioso, irmãos, não gosta de ouvir a verdade. Falso religioso não gosta de ouvir palavra que vem do céu. Porque palavra que vem do céu confronta pecado. Por isso, nessa manhã, nós precisamos ser abertos para ouvir a palavra de Deus. Nessa manhã, nós precisamos ser abertos para entendermos a vontade de Deus para nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus, de dentro para fora. A segunda coisa que eu preciso aprender a ouvir correção e aceitar ser corrigido, porque Deus só corrige, na verdade, aquele que Ele ama. Mas o falso religioso, ele não aceita ser corrigido. Ele gosta de corrigir. Ele gosta de opor-se às pessoas.
mas ele não gosta de ser corrigido. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor nessa manhã: Senhor, me faz um homem e uma mulher com coração ensinável. Me faça um homem e uma mulher que verdadeiramente está aberto para ser um só em Jesus Cristo e ouvir correção e aprender. Eu não quero ter um religioso que massacra o outro, mas tem a vida toda errada. Mas que nós possamos pedir ao Espírito Santo, o Paráclito, que ele possa nessa manhã trabalhar nas nossas vidas e que nós sejamos homens e mulheres não como falsos religiosos e fariseus, mas homens segundo a vontade e o querer de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã, amados irmãos e irmãs. Vamos orar por todos os enfermos. Vamos orar pela igreja do Senhor na face da terra, pelo mundo em guerra. Vamos orar pelos políticos, né? Vamos orar nessa manhã, amados, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Tantos pedidos de oração, irmãos. Nós colocamos aqui no caderno da capela, recebemos pelo WhatsApp. Vamos falar com Deus, apresentar a Deus nessa manhã, amém? Oremos, amados, nessa manhã, no nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã por esse Evangelho tão sério, por esse Evangelho, Senhor Deus amado, que nos leva a refletirmos. Nós não queremos ser, Senhor, falsos religiosos. Nós não queremos, Senhor, sermos considerados, Senhor, fariseus. Pessoas que mandam, mas não praticam. Nós queremos, Senhor, ser, sim, homens segundo o teu coração, mulheres segundo o teu coração, que verdadeiramente, Deus, te buscam e te acham, porque buscam de todo o coração. Nessa manhã, Senhor, traz essa transparência para a nossa vida. Dai-nos um coração ensinável, para que verdadeiramente a Tua palavra, Pai, possa, Deus amado, confirmar as obras das nossas mãos. Nós queremos estar nessa manhã dentro do Teu crivo. Por isso, nessa manhã, Senhor, que esse Evangelho, ele traga mudança de vida em nossas vidas. Que esse Evangelho, nessa manhã, nos leve à reflexão daquilo que o Senhor quer e pode fazer em nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus, de ouvirmos o Evangelho tão cedo. E aqueles irmãos que vão ouvir na parte da tarde e da noite, ainda, Senhor, no dia de hoje, possam ouvir esse Evangelho. Cumpra em nós, Senhor, o Teu querer nessa manhã. Cumpra em nós, Senhor, nessa manhã a Tua vontade. Eu oro nessa manhã, Senhor Deus, por todos os pedidos de oração que chegam, Senhor Deus amado, até mim, Deus, pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente feito. Eu oro nessa manhã, Senhor, por todos os pedidos que estão aqui depositados no altar da capela. Eu oro nessa manhã por todos os pedidos dos meus irmãos que estão aqui ao vivo e que, Senhor, o Senhor sonda os corações e o Senhor sabe o que eles precisam. Eu oro nessa manhã, Senhor, pelos meus pedidos pessoais, pelos meus desafios pessoais, que o Senhor nos conceda, Senhor, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Lembra aqui muito especial da irmã Francisca, lembra aqui, Senhor Deus, da patroa da Raquel Félix, lembra aqui do irmão Renato da igreja de Pantanal, lembra-me, Senhor Deus amado, de tantos pedidos feitos à pequena Aurora, que está com pneumonia. Lembra-te da Socorro, que ontem pediu oração, Senhor, pedindo, Senhor Deus amado, que ajude a controlar a diabetes. Senhor, o povo sofre, o povo precisa do Senhor. Nós lembramos com muito carinho do pastor Damião, Senhor.
Rogamos, Senhor, por essas vidas e por todas as outras, Pai, que estão, Senhor Deus amado, aqui depositadas no Teu altar. Oramos nessa manhã pela nossa saúde, Deus, minha e de todos os irmãos aqui da comunidade orante. Senhor Deus amado, lembro-me, Senhor, também da causa da justiça da irmã Dora. Senhor Deus amado, lembramos, Senhor Deus amado, de tantas coisas e tantas outras, Pai, que já colocamos diante do Teu altar. Lembramos da igreja do Senhor na face da terra. Lembramos, Senhor, Deus amado, dos países em guerra. Lembramos nessa manhã, Deus amado, pelos nossos governantes. Em especial, Senhor, oro pelo meu prefeito, Márcio Canela, pedindo, Senhor, Deus amado, que continue dando visão, graça e sabedoria. Oramos nessa manhã, Deus amado, por todos os que se recomendam às nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Que nessa manhã o Senhor atenda o nosso clamor, que o Senhor atenda a nossa oração, que o Senhor atenda, Senhor Deus amado, as nossas petições, porque tudo nós entregamos ao Senhor. Abençoe o nosso dia com paz, que a nossa ida e a nossa volta seja sempre debaixo da onipotente mão do Senhor. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, livra-nos de todos os males, livra-nos de ser falsos religiosos, homens e mulheres moralistas. Nós queremos ser homens e mulheres santos, que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Oramos tudo isso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, que Deus possa te dar um dia mais do que abençoado, no nome do Senhor. Receba a bênção final nesse momento, que você seja muito abençoado. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho agora ao vivo, e aqueles que vão ver ao decorrer do dia pelo YouTube e pelas redes sociais, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Com Jesus é só vitória. Amém? Deus abençoe, amados. Até sexta-feira na nossa live de oração e na nossa live de consagração da água da aliança. Amém? Fiquem com Deus, um dia abençoado em nome do Senhor. Amém? Hoje também nós estamos na nossa campanha de oração na Igreja Metodista em Parque Suécia 1. Hoje nós estamos na nossa terceira volta da campanha Eu Vim por Causa das Tuas Palavras. Quem estará ministrando para nós é a missionária Suzilene, que vai ser, eu tenho certeza que será uma noite linda na presença de Deus. Paz e bem, meu povo, se cuidem. Jesus ama você.